Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação. E agora, no nosso segundo episódio de hoje, vamos continuar falando sobre os complexos agroindustriais. Bom, na aula passada, fechamos falando dela, da plantation. Plantação, né, turma? Aquelas grandes propriedades, monoculturas, que produzem para fora. Agora nós vamos para a agricultura itinerante. Mas antes, acompanhe a leitura. No entanto, com o advento da industrialização e da modernidade, essa concepção foi gradativamente se alterando. Cada vez menos as cidades dependiam do campo e cada vez mais o campo dependia das cidades. Isso aqui, turma, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Eu disse, a cidade passa a mandar no campo. E falei por quê, não foi? As tecnologias, o dinheiro, o consumo, as políticas que vão para o campo saem da cidade. A cidade, depois da indústria, passou a ter mais importância do que o campo. Durante toda a história da humanidade, olha só o que eu disse, toda a história da humanidade, o campo era mais importante que a cidade. Depois das indústrias, século XVIII, XIX, a cidade passa a ser mais importante que o campo. Isso é interessante, porque até século XIX, a maior parte da galerinha vivia no campo. A riqueza saía principalmente do campo. As cidades, gente, eram apenas sede da administração, do exército, dos serviços, do comércio, mas a riqueza saía principalmente do campo. Um exemplo da história, né? Os romanos da Idade Antiga. Quando se fala no Império Romano, se imagina a cidade de Roma. E é verdade. Mas naquela época do Império, a maioria dos romanos viviam era no campo. A riqueza saía principalmente do campo. A cidade de Roma era a sede do exército, do governo, dos armazéns. E aqueles que viviam lá, que não eram a maioria. Isso aconteceu, gente, até o século XIX, retrasado. Mas quando veio a indústria, como eu falei, aí a cidade fica mais rica, recebe mais gente, se moderniza, passa a consumir mais e a gerar mais riqueza. Por isso é que a cidade passa a mandar no campo. No Brasil, até 1970, gente, isso tem o quê? 50 anos. E o Brasil tem quanto tempo de ocupação europeia? 500 anos. Vou repetir esses números. O Brasil, com a chegada dos portugueses para cá, tem em torno de mais de 500 anos. Foi 1500. Por desses 500 anos, somente os últimos 50 para cá, é que o brasileiro passou a viver principalmente na cidade. Ou seja, de 50 anos para trás, a maior parte do brasileiro vivia era no campo.
Nós éramos um país agrário exportador de população rural. A elite que mandava no Brasil era rural. Eram os barões do café, os senhores de engenho, os donos dos seringais da borracha, das minas de Minas Gerais, os criadores de gado. Esse povo, gente, era quem mandava na política, na economia. Um coronel, gente, no sertão do Nordeste, um coronel, um barão do café, meu amigo. Eram homens poderosos que mandavam e desmandavam, escravizavam, para você ter uma ideia. Concentravam riqueza e terra, determinavam casamentos, batizados. Eles eram a lei do lugar. Mas quando a cidade no Brasil se torna mais importante, quem passa a mandar é a nova elite urbana. Os industriais, banqueiros, comerciantes, se tornaram a elite do Brasil. E os rurais continuam, mas, na sua maioria, não dominam como a elite urbana. Um outro aspecto, quando a cidade passa a ser mais importante, é que ela passa a ser o berço das decisões políticas, das pesquisas em tecnologia, na produção industrial. Isso vai tornando a cidade cada vez maior, rica e dominadora. É impressionante isso. 85% do brasileiro vive na cidade, ou seja, de cada 10 brasileiros, mais de 8, Cauã, moram no asfalto, olhando para ele. Somos urbanos, turma. Mas, ao mesmo tempo, conservamos a nossa vocação agrícola. Nós não viramos as costas para o campo. Muito pelo contrário. Modernizamos eles. Dinamizamos eles. Crescemos a produção neles. Observa que o Brasil ele é um país urbano, industrial, mas ao mesmo tempo é um país de agroindustrialização. Queria falar para vocês sobre a agricultura itinerante. Agricultura itinerante. Meus amigos, a agricultura itinerante, gente, vocês sabem qual é. É a famosa roça. Ah, essa daí eu conheço. Exatamente. Características da agricultura itinerante. Eu vou anotar aqui.
Olha aqui, turma. Aqui são as principais características da roça, conhecida também como agricultura itinerante. Vamos lá. A roça, gente, é uma agricultura familiar. Claro, professor, é a própria família. Os pais, os filhos e outros famílias juntos naquela plantação, naquele lugar. Quando eu digo que ela é familiar, mas é porque a gente tem que lembrar que ela não é assalariada. Porque, em termos de mão de obra, ou a agricultura é familiar, uma família morando, plantando, criando uma família, ou ela é assalariada, ou seja, pessoas que trabalham para o dono, ganham salário familiar. No caso dela, não é assalariada. A roça ela é uma agricultura subsistente. Que é isso, professor? Subsistente. É porque eles não pensam em acumular dinheiro, lucro, enriquecimento. Não, o roceiro, ele quer apenas manter as suas necessidades de alimentar-se, comprar algo para a sua casa. E pronto. Necessidades. Ela é policultura porque o roceiro ele tem que produzir produtos variados, como ovos, leite, carne, frutas, verduras. Por quê? Que tem que produzir tudo isso? Porque o principal objetivo dele é alimentar a família, gente. Que precisa comer esses produtos todos. Então, ele, se produzir um só, como vai alimentar a família? Por isso é que ela é policultura. A roça, gente, ela é feita em pequenas propriedades. Por quê? Primeiro que muitos nem terra têm. Plantam nas terras alheias. Segundo, muitos não têm nem condição de estar aí comprando terra. Terceiro, o acesso à terra é difícil para eles. Querem produzir pouco mesmo, pequena propriedade. Uma outra característica da roça é que ela é extensiva. Que é isso, professor? Ele utiliza de tecnologias rudimentares, tradicionais. Como assim? Trator, colhedeira, insumos químicos. Não. São ferramentas rudimentares. Olha a tecnologia. É a foice, a enxada, o machado, um animal, a tração. É extensivo porque usa tecnologias tradicionais. Tecnologia, gente, que os seus tataravós usavam. E os seus tataranetos vão usar. Eles mantêm essa tradição da forma de produção extensiva. E a roça, turma, ela é destinada principalmente ao mercado interno. Eles produzem, primeiro, para comer, ok. Depois, para vender na feira mais próxima deles. É aí onde está a importância da roça. Porque ela alimenta verdadeiramente, diretamente, as pessoas do lugar.
Isso é bom, muito bom. Mercado interno. E olha, gente, a roça, ela também é considerada uma agricultura complementar. Por quê? Porque normalmente o roceiro não vive só da roça. Ele trabalha para o dono da terra. É um funcionário do dono da terra. Como ganha pouco, ele chega para o dono e diz: ó, eu trabalho aqui, senhor, para o senhor, senhor. Mas eu queria que o senhor me liberasse um pedacinho da sua propriedade, senhor, para eu fazer minha roçazinha. Aí o dono, não, seja por isso. Tá aí, pode plantar sua roça. Você que trabalha para mim e faz a sua roça aqui na minha terra para completar a sua renda. Aí o roceiro, ô senhor, o senhor é tão bonzinho. Aí o dono da terra, espera aí. Do que você plantar lá na sua roça, eu vou querer uma parte. Dependendo do acordo que a gente fizer, ou a metade, ou um terço, ou um sexto, você vai ter que me passar. Ninguém atua não, professor. Aí nessa onda, meu amigo, ele vai trabalhar para o dono e fazer sua roçazinha para quê? Para completar a sua renda. É por isso que ela é agricultura complementar. Gente, a roça, ela no Brasil, por exemplo, ela existe desde o período colonial. Índio fazia roça. Até escravo fazia roça. Como assim, professor? Os senhores de engenho, os poderosos, começaram a sacar que se o escravo tivesse a liberdade de fazer a sua roça e até de comercializar lá na fazenda o que plantou e criou, esse escravo podia ganhar dinheiro e se sustentar. Olha só a maldade. O senhor de Gênio chamava os escravos. Não, vocês são meus escravos. Ficam aqui, trabalham para mim, cortando a cana. Mas eu vou deixar vocês, escravos, fazerem as roças de vocês aqui na minha propriedade. Aí vocês vendem, porque eu chamo as pessoas da comunidade aqui, deixo entrar, vocês vendem aí o que vocês plantaram aí, me passando uma parte que eu cedi a terra. E a parte de vocês, porque o comércio vai ser aqui dentro mesmo, vocês podem comprar a roupinha de vocês, os materiais de vocês. Vocês vão se sustentar, gente. Aí com isso eu não vou precisar sustentar. Vocês estão ganhando dinheiro. Mas vão continuar trabalhando para mim. A roça é na hora vaga. Os historiadores, gente, chamaram isso de brecha camponesa. Brecha camponesa. Realmente, o senhor de Jônio faz uma brechazinha da escravidão para deixar eles produzir. Mas por quê? Porque vai ganhar em cima. Não vai ter que sustentar mais escravo. Aí é vantagem. E assim, gente, a roça, ela... O professor quer dizer que durante a história do Brasil, os escravos plantavam lá a cana, colhia e fazia sua roça.
Extraía ouro lá nas minas e fazia sua roça. Extraía o látex lá na Amazônia e fazia sua roça. Plantava café para o barão e fazia sua roça. Era assim, gente. Era assim. Impressionante, né, pessoa? Como a roça antiga ainda hoje existe. 3 minutos, por favor. Ok, de volta. Falando sobre agricultura itinerante. A velha roça, muito praticada no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Ah, gente, uma coisa importante sobre a roça que eu queria falar, familiar,
é que é a maior produtora de alimento, atenção, orgânico. Para quem não lembra, turma, alimento orgânico é aquele que não usa o quê? Agrotóxicos. Livre dos agrotóxicos. É, professor. Alimento de qualidade, né, gente? Mas é injustiçada. Por quê? O acesso à terra é difícil. Produtos deles desvalorizados. Crédito bancário, muito pouco. Acesso a essa modernidade, muito difícil. A maioria nem terra tem. Isso é ruim, gente. Mas, infelizmente, é a realidade do roceiro no Brasil. Suas dificuldades. Muita dificuldade. Com o passar das 3 revoluções industriais, a prática da agricultura atual fundamenta-se em procedimentos avançados que denotam uma nova característica para o espaço geográfico. Gente, ela avançou muito. A moderna agricultura avançou muito, mas ainda se contradiz de formas rudimentares, como a roça que eu falei. E o Brasil, ele tem esse contraditório. Nós vivemos no campo, gente, no Brasil, o que há de mais moderno e, ao mesmo tempo, o que há de mais atrasado coexistindo nesse país. É difícil. Mas é a realidade do Brasil, né? Essa dificuldade a de avançar em todas as áreas. Avançamos muito nessa moderna produção industrial. Nós estamos devendo muito na agricultura familiar, principalmente da roça. E as duas têm que avançar. Uma não descarta a outra. As duas devam coexistir. Porque a partir daí elas vão cumprir a sua missão. Ou seja, essa terra vai cumprir seu ideal. A partir do momento em que a familiar e a empresarial tiverem a mesma importância. Isso não é utopia, não, gente. Portugal, Grécia, Espanha, Itália e a região dos Balcãs, Eslovênia, Macedônia, Croácia. Essa galerinha toda que eu falei aqui, turma, fica ao sul da Europa, é a chamada Europa meridional. Por que você falou dessa galerinha? Porque se você for aprofundar da agricultura desses países europeus, você vai encontrar o que tem de mais moderno, tanto na agricultura empresarial, como na agricultura familiar. Você vai andar pelas propriedades de Portugal, por exemplo, ou da Grécia, e você vai ver aquela imensa agroindústria. E do lado, uma pequena vinícola artesanal, um pequeno criador produzindo leite, um pequeno fruticultor. E ao entrar na propriedade desses pequenos, você vai ver o que tem de mais moderno. Um amigo, eu
Nunca atravessei o oceano. Um amigo esteve, disse, Marcelo, você entra numa propriedade dessa e vê trator, cara. Vê maquinário, bicho. Vê computador, tudo lá, parceiro. Eu digo, lá na pequena propriedade, ele... Exatamente. E ao visitar, ele disse que foi em umas pequenas vinícolas. Marcelo, e essa produção deles? As agroindústrias compram, gente. Aí estava lá o produtor de vinho, uma vinícola pequena. Disse, rapaz, produzindo vinho lá e ele perguntou, e esse vinho aqui, mestre? Eu não sei se ele usou esse mestre lá, não sei. Aí ele falou, né, esse vinho. Aí, não, aqui nós vendemos para fábricas que compram. Aí ele, rapaz, mas também vendemos os artesanais aqui, se você quiser. Oh, aí ele disse, mas rapaz, eu vi lá do Piauí, por que eu não vou comprar, rapaz? Aí ele comprou, disse, Marcelo, saboreei o vinho, delícia, natural, cara, artesanal. Ele disse, Marcelo, eu me lembrei dos produtores de cajuína. Só que aqui, infelizmente, esses não têm esse apoio. Aí fica chato, né? Porque não há essa relação. Um outro sistema agrícola que eu quero falar, gente, é a agricultura de jardinagem. Opa! Outro sistema agrícola que eu quero falar. Deixa eu anotar aqui. Olha aqui, turma. Jardinagem. Turma, agora eu vou lá para a Ásia. Eu vou para o Sudeste Asiático. Taiwan, Hong Kong, Singapura, Vietnã e outros países mais. A Índia, a China também. Essa galerinha, gente, vive num lugar que chove muito. Olha a natureza na área aí. Chove muito. É o chamado clima de monções. Meio mundo d'água, pronto. E como chove muito, e é uma cultura agrícola que gosta de muita água, é o arroz. E não deu outra. Os asiáticos, bom, vamos plantar arroz. Aqui chove muito. Aí nasce a risicultura. Arroz. De forma irrigada. Eles plantam nas encostas, o próximo dos rios, o seu arrozinho. Ela é feita em pequena propriedade, porque ela é milenar, gente. E eles não têm como objetivo enriquecer. Não. Suas necessidades. Então ela também é subsistente. E aí eles, nas suas pequenas propriedades, nas encostas. Mas, professor, se plantar na encosta não tem erosão? E como é que eles fazem? Eles fazem uns degraus nas encostas para diminuir a erosão. Esses degraus são carinhosamente chamados por terraços.
Aí você vê aqueles degraus, tudo verdinho, arrozinho na encosta. E eles lá em cima, com aqueles chapéuzinho cone. Os asiáticos. Conezinho. E lá, ó. Essa agricultura é de regadio, irrigada, entendeu? De milhares de anos. Ó, gente, a civilização chinesa, ela tem 4.000 anos ou mais. Meu Deus do céu. Antes de Cristo. Ora, ó. Antes de Cristo. Plantando arrozinho, pequena propriedade, seu terraço. Para que esse arroz? Para ele mesmo. Gente, de cima, uma imagem aérea, você parece que está no formigueiro. Muita mão de obra lá. Até porque tem muita gente lá. Eu estou falando é da China e da Índia, que juntas tem mais de 3 bilhões de habitantes. 3 bilhões de habitantes. E esse povo mora no campo, fazendo arroz, plantando. Aí eles ficam produzindo para si. Porque o povo asiático, gente, vive nessa área das monções, como eu falei para vocês. E isso fez com que eles, pelo clima, pelo relevo, pela quantidade de gente, plantar arroz. Porque lá, gente, a base da alimentação desse povo do sudeste da Ásia é o arroz e o peixe. Porque a carne bovina, ela precisa, para ser produzida, de grandes propriedades. Pastos e terras planas. E lá, na sua maioria, é tudo o contrário. É encosta, não é tão vasto. Como é que eu vou criar gado no morro? Bem rumo, não. Ele não vai engordar nunca. E a sua carne vai enrijecer, porque ele vai ficar forçando a musculatura para subir e descer. E aí vai, igual uma academia, né? A gente faz, fica o músculo. Aí não presta. É peixe. Eles se lançam ao mar, no Oceano Índico. Uma curiosidade, né? Arroz e peixe. Aí um dia alguém lá com fome, não sei, pegou um pedacinho de peixe, tinha sobrado, enrolou de arroz. Aí comeu. Aí lá esse peixinho enrolado de arroz, eles botaram o nome lá, chamado sushi. E aí ganhou o mundo. O sushi, olha só a curiosidade, né? É a prova da culinária do sudeste da Ásia e leste asiático, eu tenho um Japão, que a base da alimentação deste povo é peixe e arroz. Tem um povo que parece muito com eles aqui na América do Sul, que é o Chile. O Chile ou é deserto do Atacama, e soltar um boi lá ele vai morrer, ou é a Cordilheira dos Andes com sua neve. Se eu soltar um boi lá, além de morrer, ele vai congelar. Então não dá para soltar boi no Saara e nem nos Andes. Então a pecuária chilena ela é muito pouca. No máximo, em algumas pequenas encostas, eles criam miúças. Que é isso, pastor? Miúças, meus anjos. São animais de pequeno porte. Ovelhas, eles fazem muito isso nas encostas. Ovelhas, né, carneiros, porcos. Mas o boi mesmo, o gado bovino, ó, aí é mais difícil. Tá vendo como a natureza, o relevo, né, o clima, a disponibilidade de terra, tudo isso vai influenciar na culinária, porque vai influenciar na produção agrícola. Marcelo, quer dizer que se eu for lá no Chile, a base da alimentação, da proteína deles é o peixe. Um outro amigo, porque eu não viajo ao mundo, não, mas eu conheço um monte de amigos que viajaram no mundo. Aí isso aí eu me sinto bem, né?
Não faz tanta falta. Esse outro teve no Chile. Rapaz, Marcelo, eu cheguei num restaurante e olhei o cardápio e o preço do churrasco lá. Gente de Deus, Marcelo, eu me assustei. Porque lá tem um peso chileno, que é a moeda de lá, né? Ele disse, rapaz, quando ele convergiu em real, eu disse, não. Um pedacinho de carne, um absurdo. E ele ficou, rapaz, e agora lascou. Como é que eu vou comer aqui? Olha, o diabo é que eu vou comer aqui. Aí chamou o garçom ouviu, viu ele falando português. Não, peraí, vou chamar aqui um brasileiro garçom. O garçom veio. E aí, mestre? Aí ele contou a história, rapaz, preço. Disse, não, meu filho, aqui carne bovina é muito caro. E o que é que eu vou comer aqui, moço? Pescado, frutos do mar, iguarias marenhas. Ele, pô, me aconselha uma boa. Salmão. Dê uma olhada bem. Ele, Marcelo, o preço do salmão, que aqui é um absurdo, lá, preço de carne de segunda aqui. Bem barato. Porque tem muito, gente. Ele disse, o contrário. No Brasil, se eu pedir 1 quilo de salmão num restaurante, é um absurdo no Brasil. Mas aqui não, no Chile, ele lá, né? Ele tava lá. Aqui é barato. Mas do contrário, uma carne no Chile é o salmão no Brasil. 3 minutos, por favor.
De volta pelas ondas. Agricultura de jardinagem, a galera de oi puxado, chapéu em cone, arroz, encosta, sudeste da Ásia. Acompanha a leitura. Classificado como meio técnico científico informacional, hoje existem técnicas avançadas em manejo dos solos, máquinas e colhedeiras, que realizam um trabalho de dezenas ou até centenas de trabalhadores. Estou te falando? A mecanização do campo, substituindo o trabalho humano. Gente, Estados Unidos, vou pegar como exemplo, nas propriedades você encontra pouquíssimos trabalhadores. Nos Estados Unidos, campo é máquina, é tecnologia. Mais de 95% do povo de lá mora na cidade. O campo se tornou lugar, e há vários anos nos Estados Unidos, de moderna produção. E eles são os dos maiores produtores agrícolas do mundo. Isso mostra que mão de obra no campo, infelizmente, já não é mais tão necessária. Porque a produção se modernizou ao ponto, turma, de não necessitarmos de grande número de trabalhadores. A coisa foi modificando, né? E essa moderna produção fez com que surgissem até novas profissões no campo. É o que nós chamamos de trabalho não agrícola no campo. Peraí, como é que pode? Não agrícola no campo? Exatamente. O trabalhador não agrícola no campo é o que opera máquinas, conserta máquinas, manipula agrotóxicos, armazena dos almoxerifados, administra a fazenda, faz a contabilidade da fazenda, a segurança da fazenda, a limpeza da fazenda. Olha, gente, todo esse povo que eu falei aqui, eles não plantam e criam. Por isso não são trabalhadores agrícolas. Eles são trabalhadores não agrícolas. E só o que aumentou foi emprego para eles. É um lado bom, né, gente? Olha, tem pessoas que vão lá para as fazendas atender os trabalhadores como médicos. O médico chega, tem um plantão dele para consultar os trabalhadores. Esse médico está lá trabalhando, mas não é um agricultor, é um não agrícola. Lá, modernidade, gente, tem esse lado, ela gera oportunidade. Agora, por que planta e cria, vixe, esse que planta, vixe, é difícil a situação dele. Por quê? As máquinas substituíram, a tecnologia substituiu. Olha aqui, ó. Em uma velocidade maior, além de avanços propiciados pelo desenvolvimento da biotecnologia, isso significa que
práticas agrícolas cada vez mais se subordinam à ciência e à produção de conhecimento. Eu estou falando bonito para dizer que cada vez mais a agricultura é dependente da ciência, tecnologia, inovação. Claro, turma. Se subordina. Não dá para se tornar independente ou menos dependente da tecnologia. Eles cada vez mais buscam ela. Se submetem a ela, a tecnologia. Porque a moderna produção, gente, ela é irreversível. Ela só avança. É irreversível o seu retorno, como a sua estagnação. Sempre vai surgir novas tecnologias. Mas é importante salientar que não há somente técnicas modernas sobre o meio rural. Podemos dizer que os diferentes tipos de avanços coexistem no espaço rural. Ou seja, coexistem a produção moderna e a tradicional, milenar. A produção avançou na tecnologia, mas coexiste, como eu falei anteriormente, com a agricultura familiar, produção convencional, as técnicas tradicionais como a jardinagem, a roça, ainda coexistem com a moderna produção de hoje. Aí você tem a intensiva que usa essas tecnologias. Olha a imagem. É a que usa das mais avançadas tecnologias. E a itinerante, olha a roça, como eu falei, que mantém a sua forma tradicional de produção, desprovida de altas tecnologias. As técnicas deles são mais conservadoras, porque passam de gerações, diferenciando das tecnologias usadas. Olha a jardinagem, olha os terraços. Risicultura, turma. Milenar, arroz, como a gente falou. Beleza? A agricultura tradicional e a moderna, como eu disse, elas coexistem nesse aspecto. É por isso que cada uma tem a sua importância, gente. Finalidade de produção e método. É por isso que numa pode descartar a outra. Citei a Europa Meridional, que coexiste essa produção empresarial com a familiar, sendo que ambas se usufruem das modernas tecnologias. Tecnologias que deixam em equidade as oportunidades para ambas. Diferente daqui que a moderna é destinada aos grandes agricultores comerciais em detrimento dos familiares. Isso, de certa forma, nos prejudica, suprime, coíbe a agricultura familiar. Isso é uma realidade que precisa. Típica de países que sempre priorizam o quantitativo. Isso aí é um dos grandes problemas para nós. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Modernização do campo. Planteio, jardinagem, roça, agricultura empresarial e familiar. Os efeitos da modernização do campo. Agradeço, tenha um bom resto de aula, de dia, uma boa noite, final de semana, boas eleições e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!